Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia aqui, Isaías, Consolo para o Povo de Deus, para estudar o livro do profeta Isaías. E você é o nosso convidado. Quero agradecer os nossos apoiadores, as pessoas que deixam seu comentário e clicam no botão gostei. E quero convidar, se você ainda não é inscrito, a fazer hoje a sua inscrição, por que não? Metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos. Então, por favor, nos ajude a crescer, ajude que esse material, se você gosta, que ele possa chegar a outras pessoas, apertando no botão gostei, deixando de vez em quando um comentário, viu? E por falar em apoiador do canal, uma pessoa, uma apoiadora, ela falou: Tiago, eu gostaria que você sorteasse este livro. Então ela nos está dando este livro para sorteio. Isso aqui é lá da editora dos Pioneiros e o nome do livro é O Grande Movimento Adventista, do pastor J.N. Loughborough, foi um dos pioneiros da Igreja Adventista. Então, isso aqui é um livro, conta bastante coisa, um livro sensacional. Como é que você faz para ganhar? Deixe um comentário, eu quero ganhar um livro, feliz sábado, E nós vamos conversando e você também ajuda o canal, tudo bem? Deixe o seu comentário e na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio. O material, o PowerPoint, eu estou deixando na descrição. Eu queria a vinheta, a abertura para passar no sábado. Nós também estamos fazendo um vídeo semanal com essa abertura para você baixar e passar na sua igreja, tudo bem? O importante agora é que nós vamos entrar na nossa lição 4, O Caminho Difícil. E vamos para a parte de domingo, profecia cumprida. Vamos ler Isaías 7,14, que é onde nós paramos na semana passada. A lição faz uma retrospectiva. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E lhe chamará Emanuel. E o Emanuel, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então a lição pergunta, na pergunta 1 de domingo, por que Isaías mencionou a manteiga e o mel que o menino comeria? Porque a terra seria desolada, a terra seria destruída. Está aqui o comentário, olha. As plantações e os campos de Judá seriam destruídos pelos assírios. Portanto, o povo, incluindo o Emanuel, a criança, quem quer que ele fosse, seria forçado a voltar à dieta dos nômades. Você sabe que os nômades são pessoas que armam as suas barracas aqui, consomem os recursos, depois eles mudam para cá e depois para cá, criam geralmente gado, eles não praticam agricultura, porque a agricultura demora, você tem que se fixar ali na região. Abraão era nômade, ele armava suas tendas em vários locais, enquanto havia pasto, recursos para os seus animais, para o seu gado. Mas depois que a cidade se estabelece, ela começa a praticar agricultura. Agora, a agricultura seria destruída e as pessoas teriam de sobreviver como? Comendo manteiga, uma espécie de coalhada, foi traduzida por manteiga, outras traduzem como coalhada. O importante é que era um laticínio, seria produzido pelo leite do gado, quer seja gado miúdo ou gado grande, boi, vaca. E o mel, segundo os comentaristas, não é o mel de abelha, é o mel de tâmaras, que é uma fruta muito comum ali em Israel, é uma palmeira deliciosa, ela é muito doce e as pessoas extraem uma espécie de mel, um melado, que era de fácil transporte, porque estariam na vida nômade. Agora, vamos dar uma olhada no nosso suplemento histórico para entender isso aqui. Nós preparamos uns slides para vocês, você poderá baixar na descrição. A Síria estava se expandindo, e havia uma liga de nações ali na Palestina que era contrária à Síria, até que Acaz tomou o poder e Acaz, não, eu vou apostar na Síria, e daqui uns dias eu vou confiar na Síria, e a Síria vai dominar toda essa região, vai ser minha amiga, e eu vou estar sendo amigo dos vencedores. Mas aí todas as nações se voltaram contra Acaz, Os filisteus, os edomitas, Israel, a Síria. Mas o que aconteceu? A Síria conquistou Damasco, Síria, capital de Arã, e depois conquistou Israel, reino do norte. Nós havíamos olhado essa linha do tempo na semana passada e dito que a visão ocorreu aqui, 735 a.C. até 732 a.C. Essa linha pontilhada é a corregência entre Acaz e Jotão, No reino do norte, Peca era o rei, e lá em Arã, quem era o rei? Rezim, rei da Síria, ou Arã, cuja capital era Damasco, tudo bem? Agora vamos apagar parte da informação, vamos apagar aqui esses círculos e vamos olhar outras coisas, Eis que a virgem conceberá e terá um filho, olha o Emanuel ali, Aqui ele foi concebido, mais ou menos ali naquela linha pontilhada, entre o final de 735 e o início de 734 a.C., que é o encontro de Isaías com Acaz, que é a profecia da Virgem e do Emanuel. Então Emanuel ele foi concebido
aí 9 meses depois nasceu, e aí com 12 anos, que é mais ou menos o tempo em que a criança aprende a discernir entre o bem e o mal. Tiago, mas meu filho com 5 anos sabe fazer um monte de coisas, né? Mas o que os comentaristas falam aqui? Que aos 12 anos a criança é considerada filho da lei. Você encontra isso lá no Desejado de Todas as Nações, no capítulo sobre em seu templo, quando Jesus vai ao templo. Então Jesus com 12 anos ele era considerado filho da lei. Ele deixaria de estar na alçada de responsabilidade do pai e passaria ele mesmo a ser responsável perante a lei. E os israelitas comemoram aos 12 anos algo chamado Bar Mitzvah, que a criança agora ela passa para maioridade. Deixa de ser criança, não tem adolescência, ela vira adulto. Então é o período que ela não está mais, né? Os pecados dela não são mais de responsabilidade do pai. Agora ela é filho da lei, ela tem que prestar contas. Bar Mitzvah, por volta dos 12 anos. Agora ele é considerado adulto, ele tem que ser responsável por suas escolhas. Então essa é a ideia de saber discernir entre o bem e o mal. Então olha o que o texto diz, ó, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem, por volta de 12 anos, né? Então, Isaías 7,15, comer manteiga e mel. Agora, vamos para o próximo verso. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então, antes dele completar 12 anos, como você vê aí no gráfico, Isaías 7,16, a terra seria desamparada. Quando? Antes dele completar os 12 anos. Vamos lá, vamos continuar acompanhando. Agora, nós vamos para o capítulo 8 e vamos falar do rápido despojo, presa segura. Capítulo 8, verso 1. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. Rápido despojo, presa segura. Aí ele tomou testemunhas e no verso 3, fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Que preste atenção que isso é importante. Vamos aqui no gráfico. Olha ali, o rápido despojo, presa segura, né? Foi concebido mais ou menos ao mesmo tempo que o Emanuel. Então nós estamos partindo do pressuposto de que o Emanuel é uma criança e o rápido despojo, presa segura é outra criança. Tem autores que acham que os dois, né, são uma criança só. Mas ele foi concebido, 9 meses depois nasceu, e 1 ano depois começa a falar meu pai e minha mãe. Então é dito, olha, antes dele falar meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Acompanha aqui no gráfico, mais ou menos, olha, vou traçar uma linha quando o menino completa 1 ano. Essa linha coincide com o final do reinado de Peca, no Reino do Norte, e com o final do reinado de Rezim, rei de Arã, lá em Damasco. Por quê? Invasão da Assíria, a queda de Damasco e Samaria também foi saqueada. Onde vemos isso aqui na Bíblia? Olha, textos importantes para o trimestre. 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Está aqui, ó. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Joana, a Quedes, a Razor, a Gileade e a Galileia. Qual região? Galileia. A toda a terra de Naftali. Preste atenção nisso aqui. Terra da Galileia, terra de Naftali. Você precisa memorizar isso aqui. Quem foi que tomou a Síria? Quando? Ali no reinado de Peca, rei de Israel. A Síria invadiu a terra de Naftali e a terra da Galileia. Preste atenção, isso aqui vai ser abordado na próxima semana no capítulo 9. E levou seus habitantes para a Síria, transportou os israelitas para outro lugar e trouxe pessoas de outros lugares para morar em Israel. E ali Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. E esse Oséias aqui, ele era servo de Tiglat-Pileser. E no dia que ele se revoltou, né, você vê, acho que é 9º ano do seu reinado, olha aqui no gráfico, a Assíria invade Samaria, e a queda de Samaria também acontece antes que o Emanuel tivesse o quê? 12 anos, veja aí no gráfico, olha, quando ele tivesse 12 anos, ele ia comer manteiga e mel. Por que ele ia comer manteiga e mel? Porque a terra seria desamparada. Então, Arã foi derrubada, Israel, cuja capital é Samaria, foi despojada, e
a terra de Judá, de alguma maneira, foi saqueada. Qual é a referência que temos a isso? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Ó. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Então a Síria causou algum dano ao rei de Judá, Acaz, nesse período. Tudo bem? Isso é importante compreendermos isso aqui. Agora, vamos para a pergunta 2 de domingo. Olha, quando foi cumprida a profecia sobre a Síria e o rei do norte? Já vimos aqui, 2 Reis 15, 29. Agora, olha, 2 Reis 16, 7 a 9. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobre e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantou contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. Então, o rei da Síria tomou Damasco e antes que o Emanuel soubesse discernir entre o bem e o mal, né, antes dos 12 anos, Samaria também caiu nas mãos da Síria. Samaria foi conquistada. E o Acaz, que pensava fazer amizade com a Síria, o rei da Síria o pôs em aperto. Lemos todos esses textos aqui. Outro detalhe importante, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 6. Para que nós estamos estudando isso aqui? Para entender a profecia messiânica, que faz referência a esses textos, na semana que vem. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 6. De quem foi filho Beera, a qual Tiglat-Pileser, né, rei da Síria, levou cativo e foi príncipe dos Rubenitas. Ó, levou cativo para a Síria. Verso 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Halá, Rabor, para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje, quando o livro foi escrito. Região da Galileia dessas tribos aqui, estavam em torno do mar da Galileia, né? Foram levadas cativos. Então a região da Galileia ficou em sombras, ficou destruída. Vamos agora voltar para a nossa lição. Vamos ler os versos da segunda-feira, consequências previstas. Por quê? Porque Isaías profetizou ali no capítulo 7 o que aconteceria por Acaz não ter aceitado o sinal e ter confiado no rei da Síria. Qual era a ideia desse sinal? Quero deixar mais claro isso aqui. Deus viu que Acaz estava se inclinando para o rei da Síria. E Deus falou assim: acredita em mim, Acaz. E sabe quando o descrente ele fica mais... Será que Deus existe? Será que eu devo acreditar na Bíblia? Ah, mas deve ser um conto de fadas, né? A pessoa fica indecisa, né? Então Deus falou para Isaías: olha, vai lá conversar com Acaz. Para que ele acredite em mim, eu faço qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer sinal. E Acaz pode escolher um sinal em cima no céu, embaixo na terra, para mostrar que eu existo, para que eu vou protegê-lo. O que ele pedir eu vou fazer. Para quê? Para fortalecer a fé de Acaz. Acaz estava fraco, Deus teve misericórdia e falou para Isaías: diga para ele pedir qualquer coisa. E aí ele ia pedir: olha, eu quero que a terra se abra e saia uma fonte de água daqui. E aí, puxa, se isso aqui aconteceu, Deus vai me proteger. Mas Acaz não acreditou nisso. E aí, ó, consequências previstas. O que aconteceu? Leia Isaías 7, 17 a 25. O que o Senhor disse que aconteceria com a terra, ela seria devastada. Até lemos um pouco na semana passada. Vamos retomar aqui Isaías capítulo 7, versos 17 em diante. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais qual nunca houve antes, né? Pois há de acontecer que o Senhor naquele dia assobiará as moscas que há no Egito e as abelhas que andam na Síria. Quando a Síria veio para invadir Judá, eles tentaram buscar socorro no Egito. Agora o Egito era como uma mosca, né? Mais atrapalha do que ajuda. E a Síria como uma abelha que coloca o ferrão e é venenoso, provocador. Elas virão e pousarão todos os vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todos os pastos. Sabe quando aquele enxame de abelha cobre uma superfície? Você nem vê a superfície. É a mesma ideia de uma inundação, que é a metáfora do capítulo 8. Aqui no capítulo 7, a Síria virá como um enxame de abelhas e vai cobrir a terra. No capítulo 8, a metáfora é: a Síria virá como uma enchente do mar Eufrates e vai cobrir, sabe, a inundação cobre tudo. Naquele dia, verso 20, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Quem era a navalha? A Síria. Rapar-te-á a cabeça e os cabelos das vergonhas e tirará também a barba. Uma humilhação completa, né? O cabelo
as partes íntimas e vai tirar a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Por que uma vaca nova e 2 ovelhas? Porque a agricultura foi destruída. Só nos ataques de Israel e Arã foram levados 120 mil, foram mortos 120 mil homens em um dia. E muitos foram levados cativos. Esses 120 mil homens é uma cidade grande no Brasil hoje. Aquelas propriedades ficaram desertas. Quem foi tomar conta dessas propriedades? Então, já começou a ter espinhos e mato crescendo nessas propriedades. Agora, quando a Assíria começou a pôr a casa em aperto, alguma destruição aconteceu ali. Então, as pessoas voltaram da agricultura para a vida nômade. Como? Elas teriam apenas uma vaca e 2 ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel, todo o restante no meio da terra. Por que comerá manteiga e mel? Porque eles estão com a vida nômade. Lembra lá do menino? O menino também comerá manteiga e mel. Quando? Verso 16, antes que ele saiba desprezar o mal, a terra será desamparada. E quando ele souber desprezar o mal, no verso 15, ele comerá manteiga e mel. Então, é como se fosse uma modulação temporal de quando ele comeria, de quando a terra seria desamparada. Quando? Quando o menino tivesse aproximadamente 12 anos, ele ia comer manteiga e mel. Então, aproximadamente daqui a 12 anos, a agricultura seria desfeita e as pessoas passariam para a vida nômade. 13. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, será por espinheiros, com flechas e arcos se entrará, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão a terra. Animais selvagens iriam se multiplicar. Quanto a todos os montes, olha essa expressão, vamos ver isso aqui daqui a pouco, que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos, serás para pasto de bois, para serem pisados por ovelhas. Eu quero agora dar um retrato de Jerusalém para você ter uma noção melhor dessa profecia. Confira comigo, olha, essa daqui é a geografia de Jerusalém. Olha os montes que está aqui no verso 25. Quanto a todos os montes, olha os montes aí em volta de Jerusalém. Essa era a Jerusalém na época dos Jebuseus, na época de Davi. Era essa a Jebus que Davi conquistou e mudou o nome dela para Jerusalém. Você vê aqui ela por um outro ângulo, E aí quando Salomão assumiu e conquistou e construiu o templo, ela ficou mais ou menos assim. Você vê ali que a cidade se expandiu para cima. Essa cidade, eu vou voltar aqui, essa cidade menor, ela é chamada de Cidade de Davi. Sião, preste atenção, Sião, Cidade de Davi. E ali, acima onde foi construído o templo, é o Monte Moriá. Agora, perceba em volta que tudo está com canteiros agrícolas, são terras agricultáveis. Ali do lado direito da imagem, você tem o Monte das Oliveiras. Então havia árvores de oliveiras do lado de cá. Nós vemos ali várias pinturas, quadradinhos verde, um pouco amarelo, indicando que há alguma cultura plantada ali. Então você vê que a Jerusalém, nessa ilustração, praticava a agricultura. Mas isso aqui está nos dias de Salomão. Vamos avançar um pouco no tempo, vamos chegar até os dias de Acás, os dias de Jotão, de Ezequias. Olha, essa é uma outra imagem da Jerusalém nos dias de Salomão. Você vê o vale do lado direito, ele é o Vale de Cedron. Esse Vale de Cedron, ele faz a divisa entre o Monte Sião, que é a cidade de Davi, abaixo, o Monte Moriá, que é onde fica a esplanada do templo, Aí vem o Vale do Cedron e, para o oriente, o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. Então, um lugar muito conhecido, isso aqui a gente utiliza para outras histórias da Bíblia. E possivelmente nesse Vale de Cedron é que Isaías se encontrou com Acás, pelo que eu já vou mostrar para você agora. Aqui você tem uma imagem da Jerusalém atual e eu sobrepus ela com a Jerusalém da época de Salomão. Você consegue ver essa imagem comprida ali, a esplanada do templo, hoje dominada por muçulmanos, e ali na ilustração o templo de Salomão. E aqui é onde seria a cidade de Davi, essa linha pontilhada branca, tudo bem? Vamos para frente. Aqui nós temos novamente a Jerusalém dos dias de Salomão, e eu vou virar a imagem e você vai ver essa protuberância ali na parte de baixo da imagem, que é onde fica a fonte de Gihon, ou a fonte de Gion, como você vai ler aqui na Bíblia. A fonte de Gion, ela produzia água para ser utilizada em Jerusalém, só que ela ficava fora do muro. E por isso eles construíram aquela fortaleza para proteger a água. E você vê um caminho da porta à direita, onde as pessoas desciam por esse caminho,
olha a visão aproximada, nessa porta da água, aí descia o caminho para buscar água na fonte de Giom, do lado de fora da cidade. Tiago, mas não tem uma coisa estranha, né? Porque do lado de fora da cidade fica vulnerável aos inimigos. É por isso que eles construíram aquela fortaleza. Porque ali de baixo existe um túnel que, em dias de guerra, as pessoas não iam sair da cidade. Elas iam passar dentro do túnel e desceriam para buscar água num caminho subterrâneo. Eu tive a oportunidade de descer esse túnel, né? Esse túnel tem muitos anos, né? Uns 2, 3, talvez 3.500 anos, você desce e chega ali na fonte de Giom sem ter de sair da cidade. Mas os soldados ficavam vigiando ali. E a água que saía de Giom, ela acumulava num manancial que você vê no lado esquerdo da imagem, que seria as águas de Siloé. Então esse é o caminho entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém, é o Vale de Cedron. Ali corria a água de Giom e se acumulava lá embaixo no Vale de Siloé. Esse possivelmente é o lugar do encontro entre Isaías e a casa, o campo do lavandeiro, porque a casa estava ali vistoriando se estava tudo certo, a água, né? Como é que eles iam fazer os suprimentos na época de guerra, e ali Isaías encontra com a casa ali. Tiago, por quê? Porque no capítulo 8 é dito que fala das águas de Siloé. Aqui no capítulo 7 há uma outra referência também, né, sobre o caminho do lavandeiro, onde que Isaías encontrou Acás. Então, a cidade cresceu um pouco mais nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Acás, como sugere a ilustração. Vejamos novamente a cidade por esse ângulo, na época de Salomão. Agora olha só como é que ela cresceu, né? Ela cresceu para o lado esquerdo da imagem. E aquele manancial de águas que se acumulava ali, ele foi cercado, tá vendo que agora existem muros. E aquilo ali é o tanque de Siloé, né? Então, escorre lá de cima, do meio da cidade de Davi, na fonte de Giom, e escorria pelo lado de fora da cidade até o tanque de Siloé. Nos dias de Acás, isso estava murado, né? Quem foi que murou? Aí é difícil, foi Jotão, foi Acás, foi Ezequias, mas esse manancial de alguma forma estava protegido porque a cidade cresceu e eles ampliaram ali os muros de Jerusalém. Veja por esse outro ângulo, você tem os mananciais ali, o tanque de Siloé e um caminho que depois ficou conhecido como a Rota dos Peregrinos, que subia até o Monte Moriá, até o templo. E aqui o Vale de Cedron e ao lado direito o Monte das Oliveiras, um local importantíssimo. Então, esse local de agricultura ali em volta, ele foi destruído. E as pessoas tiveram que viver apenas de laticínios e mel. Agora, vamos ler no capítulo 8, verso 1. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. Rápido despojo, presa segura. Tomei comigo testemunhas e pegou aquela pedra e escreveu de maneira bem grande, né? Fosse de fácil leitura. Verso 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então, se o menino é o mesmo que o Emanuel ou se é diferente, parece que ele é concebido imediatamente após o contato de Isaías com Acás. Só que ao passo que o Emanuel, antes dele discernir o bem e o mal, que seria entre os 12 anos, a terra seria desamparada, aqui é dito que antes de o menino falar meu pai e minha mãe, o que aconteceria? Serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Vamos ver aqui no gráfico? Novamente, ó, o Emanuel foi concebido, nasceu, completou 12 anos, comia manteiga e mel, mas antes disso a terra seria desamparada. O fim do Emanuel coincide ali com a queda de Samaria, um pouco depois da queda de Samaria. Agora, olha, o rápido despojo, ele foi concebido na mesma época, ele nasceu quando ele completou 1 ano, que ele poderia dizer meu pai e minha mãe. Antes disso, a capital de Arã, Síria, Damasco e a Samaria do rei do norte também seria despojada. Vamos avançar então na pergunta 4. Um detalhe na pergunta 4 é que quando a Assíria venceu os arameus e os israelitas, Acás foi lá se encontrar com Tiglat. E ele viu um altar e mandou fazer cópia desse altar. Olha, os reis da Síria, né, eles são vencedores. Então eu quero adorar esses deuses. E ele manda fazer um altar, retirar o altar de bronze que havia na casa de Deus e colocar esse altar dos reis da Síria. Mas em vez de ajudar, o que o rei da Síria fez? Colocou a casa em aperto.
Vamos para a parte de terça-feira. Já vimos aqui os primeiros versos, já vimos aqui sobre os 2 meninos, já recapitulamos os slides. Vamos ler o verso 5. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, então Acaz e os demais líderes estavam com medo de Arã e do rei do norte. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras. Vamos entender isso aqui. As águas de Siloé são aquelas que correm da fonte de Giom, onde as mulheres pegavam água. Ali tem a fonte de Giom. Eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos a água saindo da pedra ali. E ela escorria pelo lado de fora da cidade, se acumulava ali embaixo, aquilo foi murado, o tanque de Siloé. Então era uma água calma, né, que nasce na cidade de Deus, a cidade de Davi. E eles não quiseram aquilo ali, eles quiseram, né, o diferente, vamos buscar lá nos outros, nós queremos, né, ser como as outras nações, aquela velha história. E aí Deus falou, então eu vou mandar para vocês as águas do Eufrates. Vocês não estão satisfeitas com as que vocês têm? E o Eufrates passava na terra de quem? Da Assíria. Então o Eufrates é uma menção à Síria, que no capítulo 7 é comparada com uma colmeia de abelhas, um enxame de abelhas que cobre toda a terra. E agora é uma água revoltosa, uma água de enchente, a água daqueles dias que chove em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que levam carros, que levam motos, derrubam árvores, né? Aquela água iria cobrir a terra e transbordar por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegando até o pescoço. Imagina você estar numa inundação e a água vem até o pescoço, você pensa o quê? Que vai morrer. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. E agora vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Quando foi que a Síria inundou, quando foi que as águas do Eufrates inundaram, figuradamente falando, o reino de Judá até o pescoço? Foi nos dias do filho de Acaz, Ezequias, quando Senaqueribe e Rabsaqué, eles sitiaram Jerusalém e destruíram 46 cidades fortificadas do reino de Judá. Eles devastaram o reino do sul. Só ficou Jerusalém. Ezequias, Isaías ali dentro, com os demais nobres, oficiais do exército, presos dentro de Jerusalém. Poderiam fazer o quê? Essa é a ideia das águas do Eufrates, a Síria, inundar toda a terra de Judá até o pescoço. Jerusalém era a cabeça, só ficou a cabeça de fora. Agora, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. E é por causa desse Emanuel que aparece aqui que as pessoas pensam que seja o filho de Isaías, o Emanuel. Eu estou inclinado a achar que o filho de Isaías não é o Emanuel. Por quê? Porque o filho de Isaías é um sinal para Damasco e para Samaria, para Arã e para Israel, rei do norte. Como assim, Tiago? Verso 4, olha. Porque antes que este menino saiba dizer meu pai e minha mãe, qual menino? O filho de Isaías, o rápido despojo, presa segura. Serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então, você tem ali no gráfico, o menino foi concebido, ele nasceu e antes que ele falasse meu pai e minha mãe, coincide ali com a data que Damasco é invadida pela Síria e Samaria é despojada. Então esse menino, filho de Isaías, ele era um sinal para a Síria. Ao passo que o Emanuel, ele é um sinal para a casa de Davi, okay? Para a casa e para a sua família, para os seus descendentes. E a terra de Judá é a terra de Emanuel. O rápido despojo presa segura queria dizer que, rapidamente, Samaria e Damasco seriam despojadas. Rápido despojo, presa segura. Eles seriam uma presa muito bem segura nas mãos da Assíria. Mas o Emanuel significa Deus está conosco. E se Deus está conosco, vocês não podem fazer nada. E aí é a conexão do verso 10, do verso 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos a todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos novamente e sereis despedaçados. Isso aqui se dirige a quem? Quem são esses povos? Nações estrangeiras que viriam contra Judá. O que é se cingir? Colocar a couraça, o cinto, a armadura, o escudo, a espada na bainha, é se preparar para a guerra. Então é a roupa de guerra.
Você se cinge para tentar invadir o reino de Judá. Cingei-vos e serão destruídos. E eles tentam novamente invadir o reino de Judá. A água transborda até o pescoço. Nós vamos conseguir matar o reino de Judá afogado, mas serão destruídos. Cingei-vos, preparai-vos para a guerra. Verso 10, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Essa terra aqui, meu amigo, é a terra de Emanuel, Deus está conosco. Essa é a cidade de Davi, essa é a cidade de Deus, essa é a cidade, esse é o reino que será dado ao filho de Davi, a raiz de Jessé, ao Messias, que é a criança que é mais descrita claramente no capítulo 9, mas ela está aqui também nos próximos versos, preste atenção. Verso 11, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo. E aqui, eu já passo aqui a transição. Nós vamos sair de terça, né, que os povos tentariam ali inundar Judá, mas eles seriam destruídos, os esforços deles não prevaleceriam. E agora nós vamos para quarta-feira. Nada a temer quando tememos a Deus. Verso 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Se você tiver com dificuldade, você pode pegar a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, porque ela vai deixar esses textos mais fáceis, mais compreensíveis. Algumas versões dizem assim, não chameis de conspiração tudo que este povo chama de conspiração. Lembre que quando Acaz ele fez uma política pró-Assíria, todas as nações ao redor se uniram contra Judá, ou uma conspiração, né? Uma liga, uma conspirata contra o reino de Judá. Aí o pessoal dizia assim, olha, uma conspiração, eles vão nos pegar, eles vão nos destruir, estão todos contra nós, né? Existe aí um acordo, né? Não chame conspiração tudo que este povo chama conspiração. Deus colocou a mão e falou, Isaías, você não vai andar no caminho desse povo. Esse povo, ele tem um ritualismo, ele tem a aparência de que serve a Deus, mas é um ritualismo podre. Ele está todo coberto de chagas. É o capítulo 1 de Isaías, a lição 1. Esse povo, ele não aceitou o sinal que Deus queria dar para eles. O rei ungido do Senhor não aceitou o sinal. E a liderança está toda corrompida nesse ritualismo podre. Eu quero dizer o seguinte, Acaz era o rei ungido, mas isso não impede de Acaz ter levado o povo para o mau caminho. Os líderes, eles faziam parte da igreja judaica, era a igreja de Deus, mas estavam para o mau caminho. E Deus proibiu Isaías de ir com o ungido do Senhor e com o povo do Senhor ali. Nem sempre o ser ungido do Senhor e o povo do Senhor quer dizer que a pessoa está com Deus. Ele foi ungido por Deus, mas ele pode se afastar. Então você tem que estar com Deus, com a palavra, com o testemunho, com a Bíblia. Não vai pelo caminho desse povo, não vai pelas ideias deles. Eles estão chamando conspiração, conspiração. E agora eu quero aplicar o texto para os dias de hoje. Nessas épocas aí de pandemia, invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, vacina. Muitas pessoas estão com vídeos nas redes sociais e nos grupos. Olha, tem uma conspiração, a conspiração da vacina, a conspiração disso, a conspiração do vírus, a conspiração do Capitólio, a conspiração, e nomearam, e conspiração, e você não pode confiar em mais nada. Amigo, eu quero falar para você, não chame de conspiração o que todo mundo está chamando de conspiração. Não tema isso, você não sabe que o mal vai vir. A Bíblia não disse que sobrevirá dias tais como nunca houve desde que homem sobre a terra. Deus disse isso. Mas o que Deus disse? O Senhor é contigo. Emanuel, os justos não perecerão, cairão 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Todavia tu não serás atingido. Quando o rei do norte ali, naqueles últimos versos de Daniel 11, é outro rei do norte ali, o rei do norte Daniel 11, né? Diz que quando a coisa estiver preparada para a destruição do povo de Deus, Miguel se levantará. Miguel, o grande príncipe. E é engraçado que o Miguel, Emanuel, as referências aparecem todas aqui, ele se levantará para defender o povo de Deus. Então, não fique preocupado. Vai vir coisas ruins? Vai vir. Vão utilizar isso e aquilo para perseguir o povo de Deus? Vão. Aí você vai gastar energia com isso. Não tema o que esse povo teme. As pessoas do mundo estão assustadas. Confie em Deus. Faça a sua parte, né? Cuide-se, pratique a reforma de saúde, adote as recomendações ali de saúde, mas confie em Deus. Tudo bem? Eu quero... Vamos aqui, ó. Em sua opinião, o que significa temer a Deus? Pergunta 7. Especialmente à luz do mandamento de amarmos ao Senhor. Temer a Deus é ter
um profundo respeito por Deus. O salmista diz que nós podemos temer a Deus, nos inclinarmos perante Ele em profunda reverência, mas com o coração cheio de alegria, de regozijo. Então você teme a Deus com alegria, com regozijo. E eu gosto aqui da ilustração do pescador artesanal. O pescador artesanal, ele vai todos os dias no mar. Ele retira o seu sustento do oceano. Mas ele sabe quem é ele e quem é o oceano. Ele sabe que se ele não respeitar o oceano pode levantar uma onda e engolir ele e o barquinho dele. Então ele não brinca com o oceano. Ele sabe quem é o oceano. Agora, vamos aqui para a pergunta 8. A ideia de que devemos temer a Deus não contradiz 1 João 4,18. Não existe medo antes. No amor não existe medo antes. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tiago, eu não entendi isso. É para temer a Deus. Mas aqui João fala que não é para temer a Deus. E aí, é para temer ou não é para temer? É para temer ou não é para temer? Veja só, existem duas acepções aqui. Existe o temer, que você produz respeito e alegria, reverência. E existe o temer que gera insegurança, que gera falta de confiança, que você foge de Deus. Lembre do pescador artesanal. Ele vai lá no oceano, ele teme, ele tem respeito pelo que o oceano pode fazer. Ele sabe o poder das águas do mar. Então ele não brinca com as águas do mar. Mas ele também não foge delas. Ele não tem desconfiança, ele só conhece. Ele conhece e se alegra, porque dali ele tira o seu sustento. Então Adão teve medo. Olha, por que você se escondeu, Adão? Olha, eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Por quê? Medo porque a culpa recai sobre a sua cabeça. Você sabe que transgrediu a lei de Deus e o pecado gera medo, o pecado te afasta e faz você fugir de Deus. Isaías 59, verso 2. O pecado nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Então, para Isaías se achegar a Deus, os lábios dele foram purificados. Peça perdão, Jesus pode purificar os seus pecados. Mas agora você precisa temer a Deus. Essa é a mensagem que nós pregamos. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E hoje em dia, se existe um mal nessa geração, é que as pessoas não temem a Deus. Deus é o chapa, é o brother, é o Deus das gírias, é o Deus da malandragem. Ah, estou apaixonado por Jesus. E nós convivemos com todas essas imundícies do período de Laodiceia. Agora, Laodiceia não vai para o céu. Só o remanescente de Laodiceia que vai salvar. Então a mensagem, ela é muito digamos, muito enfática justamente por causa do período. É um contraste. Quando as pessoas não temem a Deus, né? É o Deus da gíria, é o Deus, né, da esquina, é o Deus dos bares, é o Deus que está aí, né? O Jesus amor, o Jesus hippie. Esse, né, Deus que é pregado, vem uma mensagem justamente para essa época. Temei a Deus e dá-lhe glória. Quero ler com você Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Olha como a Bíblia apresenta como a nossa relação deve ser para com Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Fique quietinho. Tema a Deus na reverência, com o coração contrito. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Reconheça o teu lugar. Você não está falando com qualquer. Você não está falando com igual. Ah, mas Deus não é amor, etc. Mas a Bíblia fala, olha, Deus está nos céus e você na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Você está falando com o soberano, o Criador do universo. Ajoelhe-se, proste-se diante do escabelo dos seus pés. E sejam poucas as tuas palavras. Dirija-se a Deus com respeito. Nada de falar, estou apaixonado e Deus é o chapa, é o brother, é o amigão. Nada disso. Temer a Deus e dar-lhe glória. Agora, eu quero fazer outra aplicação com vocês. Não chame de conspiração, que esse povo chama de conspiração. As pessoas estão apavoradas, estão amedrontadas. Confie em Deus. Deus está conosco, essa é a mensagem, Emmanuel. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos falou assim, ô rapaz, você não sabe que eu tenho poder para fazer isso e aquilo com você, para te soltar, para te libertar. Pilatos falou para ele assim, olha, nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Jesus estava como? Assustado? Não, Jesus estava calmo, sereno, tranquilo, porque os exércitos do céu estavam ali. Se alguma coisa está acontecendo com você e que não é uma punição, um castigo pelos seus pecados, você está sendo fiel a Deus, você está cumprindo o pacto, o compromisso, a sua aliança com Deus, e alguma coisa acontece, fica tranquilo. Tema Deus. Deus está conosco. Quando José estava dando tudo errado, Deus estava com José. Então, Emmanuel, Deus conosco. Agora vamos avançar aqui. Olha, ao Senhor dos Exércitos, verso 13 do capítulo 8, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto.
Hoje as pessoas estão, né, espantadas com a santidade, né, e acostumadas com o pecado. Antigamente, né, o pecado ainda causava espanto. Hoje não estão, né, assustados. Mas assim você deve temer ao pecado. Espante-se com o que Deus pode fazer, né, com a pessoa que não cumpre a aliança. Seja a ele o vosso espanto. Tema a Deus com respeito, com temor e alegria. Ele perdoa os seus pecados e agora você se achega junto ao trono da graça, a fim de achar socorro e graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Vamos aí o 14. Ó. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Lá se armadilha aos moradores de Jerusalém. Então as pessoas estão dando um sonido errado da trombeta. Ah, Jesus vai salvar todo mundo, Jesus morreu, agora está todo mundo para o céu, universalismo, é só vir, se achegue-se de qualquer jeito, continue de qualquer jeito, não precisa estudar, Jesus te ama, né? Nada de oprimir as ovelhas com teologia, com regras, com seguir o manual da igreja, né? Essa tendência. Isso aqui é mais antigo que... Isso aqui é mais antigo, qualquer coisa, lá nos dias de Israel é a mesma coisa. Então, olha só, ele vos será santuário, habitará no meio de vós, olha, me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, Emanuel, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Jesus era o templo onde Deus habitava dentro da humanidade e as pessoas tocaram, viram Jesus, mas Jesus foi pedra de rocha de ofensa, pedra de tropeço às duas casas de Israel. Aqui você vê novamente o menino crescido, uma referência a Jesus, que é a pedra principal. Vamos ler aqui, ó, 1 Pedro 2, 7 e 8. Isso aqui nós estamos fazendo, irmãos, é teologia. Comparar a Bíblia com a Bíblia e ver as relações textuais. 1 Pedro 2, 7 e 8. 1 Pedro. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular, verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Hoje tem aquele pensamento, né, tão bonitinho, eu creio em Jesus, eu não preciso de doutrina. Pois é, né? Mas aí esse Jesus vai ser pedra de tropeço para você, rocha de ofensa, vai te esmagar. Olha só. Pedra, são estes os que tropeçam na palavra, eles não querem a palavra, querem só Jesus, só amor, só perdão, só aceitação, a redução da teologia é só isso, né? Sendo desobedientes, confiando que estão com Deus, mas Deus não está com eles, para o que também foram postos. Então, essa é a referência, ó, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa às duas casas de Israel, e armadilha aos moradores de Jerusalém. Armadilha porque você acha que você está ali com ele bonitinho, mas você não está fazendo a vontade com ele, vai ser uma armadilha. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Isso aqui é o que aconteceria, né? Do que Acas e aquela geração formavam tipo. Acas rejeitou o sinal, Acas poderia, eu quero escolher qualquer coisa para aumentar a minha fé. E aí Deus falou, olha, pede qualquer coisa. Aí Acas pediu, olha, realmente eu vou confiar em Deus, está aqui comigo. Era ungido do Senhor, rejeitou. Os sacerdotes eram ungidos de Deus, mas fizeram um altar para Acas e colocaram lá na casa de Deus, o tal de Urias. Quebraram os utensílios, fecharam as portas da casa de Deus. Esse era o povo de Deus. Cuidado quando as pessoas, em nome de Deus, se desviam da palavra. Aí, qual foi a mensagem para Isaías? Resguarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Na Almeida Revista Atualizada está no coração dos meus discípulos. Não tem esse no coração no original. Sela a lei entre os meus discípulos, como está na Corrigida e Fiel e outras versões. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Então, como que é isso aqui? A casa de Judá estava tropeçando na palavra de Isaías, tropeçando no menino, no Deus conosco. Estava buscando o consolo na Síria. Acas rejeitou o sinal e foi buscar a ajuda da Síria. Eles estavam tropeçando aqui nessa profecia. Muitos anos depois, os líderes da igreja judaica tropeçariam novamente em Jesus. A pedra de tropeço, rocha de ofensa. Então, aquela pedra sobre a qual todo o edifício está assentado, que é Jesus, seria rocha de ofensa. Por isso Isaías deveria, né, como se ele pegasse aqui o testemunho, né, enrolasse e colocasse um selo e colocasse, vamos pegar aqui, o sinete, né, em cima do documento para guardar aquilo ali para muitos dias, né? Para dias futuros, quando o enigma seria totalmente revelado, para dias futuros, quando a profecia chegaria no seu máximo cumprimento nos dias de Jesus. Então, o que Israel, o que Judá estava fazendo com Isaías nesse período, seria feito novamente pelos líderes de Judá com Jesus,
com o Emanuel dos dias de Acás, foi rejeitado, e o Emanuel dos dias de Jesus, o próprio Jesus, também seria rejeitado. Rocha de ofensa. Então, Isaías esperaria no Senhor, mas Deus estava virando o rosto para ajudar. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas. Nós já entramos aqui na parte de quinta-feira. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías estava onde? No Monte Sião, é a cidade de Davi que nós vimos ali no começo. Monte Sião, cidade de Davi. Deus habita ali, ele é Deus conosco. Não é para você temer ninguém, nem a Síria, nem ninguém. E as pessoas estavam com medo, o medo que o mundo tem. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, ou seja, que fazem encantamentos, palavras mágicas, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É o que Saul, outro rei, não fez. Ele, em vez de consultar a Deus e se humilhar, ele foi consultar os mortos. Era o que Acaz estava fazendo, adorando outros deuses e não a Deus. Então, a favor dos vivos, você vai consultar os mortos, as imagens de escultura. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então aqui retoma o verso 16, resguarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O testemunho é o oráculo de Isaías, essa profecia do capítulo 7 e 8, que deveria ser guardada, colocada um selo para dizer que tem autenticidade, é uma revelação vinda de Deus, essa é uma palavra preciosa. E eu vou guardar isso aqui para vocês verem que isso que eu falei vai se cumprir. Mas o povo estava consultando os costumes das outras pessoas. Isaías fala, a lei é o testemunho, quem não consultar isso aqui jamais verá a alva. E nos dias de hoje, queridos amigos, e eu passo aqui para o nosso encerramento, na parte de sexta-feira está escrito aqui, como o espiritismo aparece em filmes, livros, TV e cultura popular. Como advertir as pessoas dos perigos daquilo que para tantos parece uma diversão inofensiva. Os olhos delas estão cegos. Essa é a mensagem. Entendeu? Tem sementes que caem na estrada e os pássaros apanham. Outras sementes caem no campo. Então, a mensagem é a mesma. Abandone isso, meu amigo. Muitas pessoas estão ali com filmes, novelas, séries. É uma sessão espírita dentro da sua casa. Histórias imaginárias. Aí quantas pessoas pregam contra isso? Mas uma semente caiu na estrada, outra caiu na terra e frutificou. Então o problema não é a mensagem, o problema não está na semente. Aí os discípulos perguntaram, Senhor, por que falas por parábolas? E aí Jesus falou, para que eles vejam e não compreendam, e se convertam e sejam salvos. Mas os discípulos vinham e entendiam. Então, aí Jesus explica a parábola do semeador. É esse texto aqui. Muitas pessoas não querem ver. Você pode falar, não é aquela questão, como advertir? Olha, da maneira que nós temos advertindo, pela palavra escrita, pela pregação. Mas as pessoas não querem. Elas querem consultar os feiticeiros, elas querem consultar a sabedoria popular. Muitas pessoas estão com um problema no casamento, querem consultar um psicólogo, que não tem princípios, segundo a filosofia do mundo. E às vezes é até psicólogo cristão, mas que não tem um tratamento com princípios bíblicos. Tudo bem? Ele está trocando as águas de Siloé pelas águas do Eufrates. Vai te trazer problema, vai inundar a sua casa. As pessoas estão ali, será que eu guardo sábado? O que eu vou fazer com o sustento da minha casa? Olha, o livro de Isaías, ele é muito atual. As pessoas não acreditam no testemunho, no que está escrito, Então, Isaías, ele guarda a lei. A lei é referência às instruções, à aliança, junto com o testemunho, que era a profecia, que é a parte dos profetas. Porque as pessoas não consultariam a lei. E fala assim, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Outro ponto, os dízimos. Mas eu vou dar 5%, não vou dar 10%. Eu vou dar dízimo de vez em quando. E acha que tem sabedoria, porque os financistas dizem que dá dinheiro para a igreja e isso não funciona. Agora, estilo de vida, eu vou falar mais uma coisa para vocês, irmãos. Será que esse negócio de você cegar os olhos deles não é para muitos adventistas em relação ao café? Para você que não sabe, nós adventistas temos instrução expressa para não usar café. Na ficha batismal que você preenche antes de se batizar, está lá, não beber café. O aviso está dado, café, o chá, algumas coisas. E a pessoa continua bebendo. Meu amigo, o apelo é para você abandonar essas coisas. É para você não ser como Acaz. Mas na igreja um monte de gente está fazendo. Na igreja de Isaías também um monte de gente estava fazendo. Deu o quê? Foram destruídos. Teve gente que foi empalada. Nós vamos ver mais para frente. Saúde. As pessoas rejeitam, ficam resistentes à mensagem de saúde, à mensagem de adoração, à mensagem de música. Estão buscando nas mega churches, em outras igrejas,
os modos como nós vamos fazer evangelismo e como nós vamos fazer o negócio ferver, agora vai funcionar. É o mesmo que Acaz fez buscando a sua segurança ali na Síria. Eu sou o teu servo, agora vai dar certo, agora nós vamos fazer o evangelismo, agora vai batizar. Vai dar errado, meu amigo. Eu estou falando aqui, ó, a lei e ao testemunho. Se eu e você não falarmos a lei e o testemunho, nós jamais veremos a alma. Você que conhece o que deve ser feito, vai ficar a vida inteira procurando por algo sem jamais encontrar. É o que diz aqui nos próximos versos. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Ele ficou na igreja, vivendo a vida de Acaz, né? Tá na igreja, mas não confia em Deus. Mas tá na igreja, mas não confia em Deus. E aí depois ele amaldiçoa a igreja, ele sai da igreja, ele abandona Deus. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras e ansiedade serão lançados para densas trevas. Eles amaldiçoam a terra, amaldiçoam a Deus. Deus nunca me abençoou, Deus nunca me ajudou. A igreja não fez nada por mim. Cadê as bênçãos? Mas cadê o seu compromisso de aliança com Deus? Meu querido amigo, muitas pessoas vão passar a vida ansiando pelo que nem sabem o que, procurando por algo que jamais poderão encontrar, porque estão querendo beber água do rio Eufrates, desprezando as águas da fonte de Gion, desprezando as águas mansas de Siló. Meu querido amigo, você sabe o que tem que fazer e não faz? Você vai receber a punição de Acaz, a punição do povo de Isaías, do ritualismo podre. Então, eu quero convidar você para um arrependimento. Se você sabe que devia fazer certas coisas, então faça. É essa a ideia aqui. Emmanuel vai estar com você, mas você tem que dar passos, você tem que largar certas coisas, porque isso demonstra que você não está confiando nas instruções da Bíblia, você não está confiando no testemunho, aqueles testemunhos que estavam aqui empilhados no trimestre passado, à lei e aos testemunhos. Se eles não falarem assim, jamais verão alvo. Eu vou ler o verso de novo. Passarão pela terra ou passarão pela vida duramente oprimidos. Eu dou meu testemunho pessoal. Eu nasci num bom lar, mas eu colhi muitas maldições. Vivi muitos anos duramente oprimido. Foi tão somente quando eu me humilhei perante Deus que eu busquei os testemunhos para a igreja e procurei conformar a minha vida a tudo que eu lesse ali. Minha vida mudou e eu fui abençoado. Eu tive conhecimento bíblico. Então quero dizer, irmãos, por que não tomar posse disso? Eu estou dando advertência aqui no sentido de que nós possamos ter os nossos olhos abertos, nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, nós possamos encontrar em Jesus um santuário e não uma pedra de ofensa, não uma rocha de escândalo. Que tal hoje você fazer uma lista das coisas que você quer abandonar nesse ano e você der um passo após o outro? Deus estará com você, Deus esteve com José, Deus mudou a sorte de José no momento e Ele mudará a sua sorte também se você fizer uma aliança com Ele. Que Deus te abençoe.